Eu sou Samuel Yagla e esse é o podcast Politicamente Conservador. Vamos abordar temas sobre política, educação, família, economia, religião. Olá, tudo bem? Você seja muito bem-vindo ao podcast Politicamente Conservador. Hoje temos aqui o nosso amigo Jonathan. E aí, Samuel? Jonathan Fernandes. E nosso tema de hoje será crenças limitantes, seja ela na religião, na educação e no ambiente familiar. E aí, meu amigo Jonathan, fique à vontade, se apresente para o pessoal. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast e lembrando também no nosso YouTube. E esperamos vocês também na nossa página do Instagram. Boa noite, obrigado pelo convite. Sempre uma honra conversar com você aqui. Eu me chamo Jonathan Fernandes, sou formado em Engenharia Civil, pós-graduado em Segurança do Trabalho. E nos conhecemos há um tempinho aí, temos muito assunto em comum, pensamentos nesse podcast. Vamos passar para a galera um pouquinho de informação aí. Não, isso, conversar com o Jonathan sempre é muito gratificante, a gente acaba aprendendo bastante, porque criticar e isso aí acaba virando quase o lema das nossas conversas fora do podcast, né? E hoje acredito que fique com nós até o final, que juntos vamos estar aprendendo alguma coisa, com certeza. Certeza que tem muito mais pessoas que pensam assim como a gente, né? É bom a gente expor para o pessoal um pouco da nossa opinião e debater esse tempo que nós vivemos. Isso é muito legal. Então, Jonathan, na questão questão já do nosso tema, né? Crenças limitantes, o que você me diz na questão familiar? Na questão da tua criação, o que te limitou? Ou que você vê como uma crença limitante? Bom, eu, desde pequeno, meus pais se separaram muito cedo e fui criado basicamente pela minha mãe, né? Desde os 4 anos, e tenho um irmão mais novo, onde a diferença de idade é pouca, mas sempre tendo muita responsabilidade. Hoje, com um pouco mais de maturidade, atualmente tenho 26 anos, posso notar algumas coisas que me bloqueavam durante a vida. Um pouco eu aprendi durante a época de faculdade, experiência de vidas, experiências em comum com outras pessoas, um pouco de autoajuda, leitura. Você vai aprendendo que somos feitos até dentro de casa para sermos alienados, seja pela sua mãe, seu pai superprotetor, ou até mesmo no âmbito familiar, pessoas que não querem ver seu crescimento. Então, isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E nessa época que estamos, tempos difíceis, tem que formar pessoas fortes, né? Isso está sendo uma dificuldade grande, né? Porque justamente. A gente vê até a questão, tanto as mulheres entrando perdendo grande parte da sua força, do seu poder feminino, e muitos homens também entrando numa crise existencial. Né? Hoje é muita essa divisão, né, de grupos. E na verdade somos um só, um grupo só. Bom, pelo menos lutamos para ser todos iguais. Só que uma hora é feminismo, machismo, grupos, nada contra nenhum deles, mas cada um lutando por uma causa. Cada um luta por uma causa e não vê às vezes o outro grupo lutando pela causa independente, assim como um inimigo. E não somos inimigos nenhum dos outros. É o que nós estávamos falando há um pouco esses dias aí. É engraçado como tem as páginas liberais, mas se você cria uma página conservadora, você é praticamente inimigo procurado da sociedade. E a gente vê o alcance, ele é bem limitado, né? Muitas vezes a gente precisa do boca a boca ali, das pessoas dando um apoio, uma ajuda, porque a própria plataforma ela te limita. Em tudo hoje você tem que ser a favor da libertinagem, né? Nem da liberdade, hoje é libertinagem. Exato. Então, e na questão, o que te marcou na infância, assim, que você viu que poderia ter não te colocado limite, mas sim te deixado livre para você escolher, para você ser
que quisesse, né? Que as nossas, não tem limite. As nossas sonhos. As nossas criações, educações, nos faz tornar o que a gente é hoje, né? Vai ser procurando melhorar. O que eu vejo que na minha educação poderia ter sido melhor, mas, lógico, não é defeito de pai, de mãe, de avô, de vó, nada disso. Mas, assim, a maneira como eles tentam te proteger é que eu tive muita responsabilidade desde cedo. Então, assim, eu já, por um lado, hoje em dia eu vejo como bom, mas eu não vejo que eu tive tanta infância. Eu não tive... Eu brincava às vezes na rua com o meu irmão, mas na verdade eu tinha que cuidar para ele não se machucar, essas coisas. Então você acaba criando um certo medo de sair na rua. Na época, hoje o povo acho que não sabe nem disso, as crianças de hoje em dia, mas na época a gente tinha medo do homem do saco, vai passar na rua, vai te levar embora. Tipo assim, falando assim, parece que vai estar com uns 60, 70 anos, né? Mas só que a gente vê a criançada de hoje não brinca, é tudo internet. A mudança tecnológica. É tudo internet. Nos últimos 10 anos aí. A cidade hoje em dia, cidades não só as grandes, as pequenas, hoje são perigosas e os pais não deixam os filhos na rua. Então, constrói uma boa casa, da casa para a escola, da escola para casa e dá-lhe internet nos moleques, YouTube, Peppa Pig, os negócios para entreter a criançada. Mas é a maneira como hoje o povo tenta alienar. E é tudo uma maneira de alienar a população. Até no âmbito escolar, a gente vê muito isso. As limitações impostas pelo Estado, né? Exato. E tem sempre aquele argumento. O Estado só interfere onde você não consegue gerir. Se você não dá conta de cuidar dos problemas da sua casa, o Estado vai tentar resolver. Seja com auxílio, seja com bolsa não sei o que, cota não sei daquilo. Então, assim, é uma interferência muito impactante para a vida do ser humano. E aí quem está nos acompanhando no YouTube, se aceitar um chimarrão, a gente manda um chimarrão online. Chique. A gente está tomando um chimarrão aqui. E como eu estava falando, para muitas pessoas isso é muito impactante porque de família, às vezes, vamos pegar a maioria do nosso país, que é uma população da classe baixa, né? Classe, não sei como eles falam, classe C, classe D. Classe C e D é a maior, né? Então, o que acontece? Essa faixa etária cresce que desde dentro de casa, às vezes, traumas de pai e mãe, você nunca vai ser ninguém na vida. Se você não estudar, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser digno, que não sei o quê. Aí você chega na escola, é mais bombardeio. Por quê? Sua casa te critica. Dentro da escola, eles querem te alienar. Não é bem assim. Você tem uma salvação. Só estudar. Mas daí o estudo vai te levar... Beleza, igual a questão que nós estávamos discutindo. Médico, o sonho de cuidar de alguém. Pois é. Aí vai... As pessoas hoje, elas bloqueiam os filhos dentro de casa, desde cedo, proibindo as crianças de perguntar. Muitos acreditam que já escutaram dos pais. Não fala com estranho, não se intromete na conversa dos outros. E, na verdade, isso tem que ser remodelado para ensinar a criança como perguntar e como agir. Hoje, a única profissão que eu acredito que exista, mesmo sendo engenheiro civil, é a de vendedor. Se eu não vender meu serviço, meu trabalho, alguma coisa, eu não tenho profissão. Então tudo basta de vender, até mesmo um taxista. Ele tem que vender que a dele é a corrida mais rápida, mais eficiente, é melhor, mais segura. Tudo melhor, é venda. O carro mais confortável. O carro mais confortável. Você sempre está vendendo algo. Quem sabe vender nunca vai ficar sem dinheiro. E a questão que tudo isso baseia-se na venda. Beleza, mas para você vender você precisa conversar com pessoas. Beleza. Seu pai fala, não conversa com estranhos. Conversa com estranhos, então você vai vender para quem? Você nunca vai aprender a conversar, você não vai saber nem como oferecer um produto. Porque se você não conversar com estranho, você vai vender para quem? Para sua família? Uma hora vai chegar o ponto que o povo fala assim, não quero me comprar de você. Acabou. Então, aí o leque é muito pequeno. E aí você vai para a escola e a escola te ensina que para você ser alguém bem sucedido, você tem que fazer faculdade. Somente, né? Eu acredito que hoje em dia isso não existe mais, entendeu? Porque se você tem uma vocação, e aí entra no assunto seguinte, como descobrir a vocação que eu tenho? Porque todo dia você tem que viver o sonho do seu pai, da sua mãe, faz tal faculdade, eu queria, faz aquilo. Era o sonho da sua mãe, era o sonho do seu pai.
Você tem que viver o seu sonho, não o sonho dos outros, né? Então, e hoje a gente vê muitos profissionais diplomados, né, frustrados porque não vivem o que realmente é a aptidão deles, né? Justamente. Não conseguiram descobrir isso. E acaba que hoje temos um leque de profissionais que não fazem o seu trabalho com amor, com dedicação, porque realmente eles não estão vivendo o sonho próprio, né? Mas não, o sonho dos de uma outros. outra pessoa. Exato. E aí eles não conseguem realizar a profissão do jeito que queria. Eu acredito que para a faculdade hoje, somente as áreas onde você precisa de uma capacitação técnica. Para as pessoas que estão pensando em uma capacitação técnica, todo mundo deve ter. Não. É igual tirar habilitação. Você vai dirigir um carro, você tem uma habilitação. Para te capacitar, você está capacitado a dirigir. É igual, ao meu ver, para as profissões de direito, medicina ou área da saúde, né, que vai mexer com vidas humanas, e algumas coisas como engenharia, outras áreas de exata. E precisa dessa habilitação. Você precisa da habilitação para exercer a função. Agora, isso não significa que você precisa dessas habilitações para ganhar dinheiro. Nada mais é do que todas essas profissões vender hora. Exato. Você vai trabalhar tantas horas por dia e vai ganhar dinheiro. E na escola eles não te ensinam, por exemplo, eles explicam que você tem que ser médico, advogado, para ganhar dinheiro. Que lá nos primórdios da civilização do Brasil, eram as profissões que os filhos de fazendeiros saíam do país para estudar. Medicina e direito. Iam para a Europa, né? Exatamente. E isso ficou cultural, implementado na cabeça do brasileiro. Quase que é um sonho do passado que parece... É um sonho hoje vivido pela grande maioria, que na verdade acha que é próprio, mas é algo incutido lá desde o passado. Não, é algo de uns 400 anos para lá. Já que a gente vive isso, que só dá certo quem é médico ou advogado. Sendo que hoje nós vemos quantos e quantos que ganharam dinheiro ou se realizaram profissionalmente falando na área que não são formados ou Justamente. não precisaram de uma formação para exercer. O Brasil ele não te incentiva a empreender, né? A ser empreendedor. Empreender geralmente é você fazer o quê? O cara ele é médico, mas ele não gosta da profissão, faz pelo dinheiro, mas ele pega o dinheiro dele e aplica em outros negócios, seja na imobiliária para comprar e vender casa, seja em casas de aluguéis, em negócios, bolsa de valores, entre outras coisas. Engordar boi. O que mais tem aqui na região é médico fazendeiro. O cara vai criar... Qual que é a vocação do cara? Você imagina. Salvar as vacas. Por que não fez veterinário? Exatamente. Estaria mais focado, entendeu? Mas só que talvez o sonho seria a veterinária, mas talvez... acabou vivendo o sonho, como tá falando. Eu tenho uma experiência que é o seguinte, quando eu tinha lá pelos meus 13 anos, uma mãe de um colega pegou e falou que engenharia nunca ia dar dinheiro, que eu tinha que escolher entre medicina ou direito. Sim. E eu fiquei com aquilo muito tempo na cabeça, porque sempre foi minha vontade de fazer engenharia, mas eu falava, será que eu não vou ser realizado financeiramente? E aí eu peguei e fiquei pensando, vou fazer direito então. Medicina ainda acho que não é pra mim. Só que, ao pensar que eu teria que tirar bandido da cadeia, eu falei assim, não vou querer uma profissão dessa. Quero algo mais... Nada contra quem faz isso, mas não é do meu caráter, entendeu? Dormir em paz, não dormiria. Meu perfil não é assim. E de médico eu vejo que eu não tenho emocional para não me envolver com o paciente. Eu me envolveria, então eu não seria um bom profissional na medicina. E isso é bom para você reconhecer suas capacidades, né? Então, só que isso hoje você já sendo um cara formado, vivido, né, já experiente da vida, você conseguiu chegar nessa conclusão. Mas será que um moleque de 15, 16 anos ele teria essa conclusão? Ou seria talvez uma precipitação dos pais em impor aquela, não só dos pais, você vê da sociedade, enfim, né? Porque o meio que vive, né? Do meio, exato. O próprio governo, na verdade, parece que não quer o empreendedorismo, mas sim te limitar àquela... Ele quer o empregado, ele não quer o empreendedor. Exato. Porque quando você vai empreender, o governo entra de seu sócio. Só que se você quebrar, só você quebra. O governo não. O governo já ganhou o dinheiro dele. Já tirou a parte. Mas dele. Não seria uma certa ignorância dos pais de impor aquele sonho no filho que não é... Lá na frente ele vai reconhecer... Não seria inteligente dos pais, ou, na verdade,
até nós estávamos comentando, o futuro da nossa geração, a nossa mudança, muitas vezes não vai ser nós, mas nossos filhos que farão a verdadeira a partir da nossa geração. A nossa geração. Então, será que talvez a galera da nossa geração, igual eu tô uma filha bebezinha, né, pra quem viu, talvez... Vamos ver, com o tempo a gente chega lá. Pode vir pra você também, né? Tomara. Tudo no tempo, né? Claro. Tudo no tempo. Mas então seria que talvez a nossa geração ter consciência de quando nossos filhos tiverem na idade aí para entrar numa faculdade, enfim, quem sabe deixar eles tomar a decisão por si próprios, né? Nos próximos anos a gente vai ver que é o seguinte, essa pandemia, eu estava escutando um podcast ontem e aí eles comentaram que essa pandemia acelerou, foi mais ou menos Juscelino Kubitschek. Guardadas as devidas proporções, eles pegaram e falaram que nós avançamos 5 anos por causa dos meios digitais hoje. Acredito que isso vai mudar muita coisa daqui para frente. A juventude que realmente quer fazer algo, está antenada nessa questão nova de internet, o meio digital, as aulas, isso aí vai ficar um vestígio muito grande. Não vai ser mais a mesma coisa você estudar em escola, trabalho. E tem um dado importante que daqui a 10 anos muitas profissões não vão mais existir. Profissões do passado não vão mais existir. Então o que a gente pode concluir com isso? Se a gente for analisar de fato as crenças que os pais, até nossos pais, nos passaram ou passam para outras pessoas, ela está mais enraizada do que imaginamos. É mais antiga, mais antes vem de bisavô, tataravô, aí vem de pessoas que vieram da Europa fugido do nosso país e criaram não, você precisa fazer tal coisa, porque lá é assim. Então, só abrindo um gancho aí, daqui 10 anos nós não vamos ter grande parte das nossas profissões de hoje. Beleza. E as nossas crenças? Porque as mudanças ocorrerão e nossas crenças continuarão limitadas ou nós realmente tomaremos um choque de realidade? Dentro de todo esse período de evolução, desde que o mundo é conhecido como mundo, a única coisa que não mudou é o sistema de ensino. Um fala em sala de aula e os outros tudo escuta. Na verdade, a escola deveria ser um lugar para você compartilhar conhecimento, não alguém falando para você. Nada mais é do que uma doutrinação. Se você vê um político, vamos usar talvez o maior político da história do mundo, Hitler, ele alienou uma população a fazer uma catástrofe imensa. O país inteiro. O país inteiro. Ele vendeu uma ideia de que o que ele estava fazendo era certo. E a barbaridade que ele cometeu. Nas escolas, não dizendo que as escolas são nazismo sim, mas desde então a política de ensino é o seguinte: você vai fazer isso, você vai ser assim. Seja no livro, seja na professores, que também já são educados no seu período de licenciatura, de magistério, essas coisas, de tal forma. Tanto que eu lembro da minha época de escola, e eu sempre fui meio contra tudo e contra todos. Eu não aceitava o que me falavam. Eu não aceitava que alguém ia pegar e falar assim, você tem que fazer isso. Eu nunca concordei com o fato das pessoas me obrigarem a tal coisa. E na escola eu sempre gostei das matérias. Minha matéria preferida foi matemática, mas eu gostava muito de geografia e história. Quando os professores me falavam que... Compartilho dos mesmos gostos. Então, quando os professores falavam pra mim que você vinha lá no livro, aí passava a tal ditadura militar, o povo dizendo, a ditadura foi ruim, a ditadura foi ruim. Alguns professores falavam assim, o Brasil cresceu em tantos anos, a economia, diminuiu a inflação, não sei o que. E eles te vendem depois que foi uma vitória da democracia, a ditadura sair. De ter caído o regime militar. De ter caído eles falam em regime pra te assustar, né? Regime é uma coisa restrita. Exato. Entendeu? Mas não tinha nada de... Segurança era melhor, a gente não viveu, mas... Seria governo militar. Era um governo militar. Realmente teve um governo militar, uma interferência, e eu li aquilo lá e eu ficava indignado. Por que que o povo foi se meter? Eu não entendia, não tinha opção partidária, nem política nenhuma, não sabia nada de direita, esquerda, centro, liberal,
progressista, não sabia nada disso, e eu falava assim, por que se meter? Por que tirar? Tava uma coisa dando certo. Se dando bem, tinha segurança, tinha trabalho, o país estava crescendo economicamente. Acima de 10% em vários anos. Sim. A infraestrutura do país aumentando. Melhorando, porque tinha mão de obra para fazer isso. Dia após dia, né? Crime. O povo gosta de falar que nessa época o saudosismo era... Você podia andar de boa na rua, não tinha assalto, não tinha... Obviamente não, que deveria mas ter... Só que a gente vê também que a galera ali, a Dilma, o Lula e Palocci e tal, todos eles foram presos, né? Defensores da democracia, né? Na época. Defendia com rifle na mão e... Então, roubo a trem e tal. Não, daí pra eles não era muito seguro mesmo. Assalta a banca. Aí eu entendo a vitória da democracia, a tal democracia. Mas de democracia não tinha nada. É só a nomenclatura. Né? Porque hoje nosso período de governo, não criticando o presidente nem nada, mas os modelos de governo hoje de república, eles são mais ditadores e limitantes do que antigamente. Então, isso que você abordou, realmente, até nós abordamos no nosso segundo episódio do podcast, nós falamos sobre a monarquia, onde na época da monarquia nossa brasileira, parlamentarista, né, onde nós tínhamos um imperador, tinha uma liberdade que na nossa república não tem. E mais imposto. Mais imposto. Era melhor estar pagando quinto, imperador. Então, acontece... Porque o próprio Dom Pedro II mesmo, uma parte do próprio salário, ele investia em escolas, né? Eu só acredito que o Brasil, não adianta reforma tributária, reforma previdenciária, reforma agrária, reforma de todas as constituições, se eles não começarem com a reforma parlamentar. Reduzir o número de pessoas, reduzir o salário. Político no país não deveria ser beneficiário, ter salário alto. Porque, sabe, é até errado falar isso aí, mas eu estava refletindo hoje que nos grandes países, nos países desenvolvidos, os políticos eles fazem por vontade de ajudar. Algum meio para ele ajudar de alguma forma. E ele quer meio que retribuir o que ele conquistou. Ou passar para as pessoas. Eu tenho condição de fazer isso, mas eu não sei como faz através da política. Em muitos países, você tem um valor simbólico de salário. Entendeu? Exatamente. No Brasil, coisa, cara além dos salários absurdos, né? Que hoje os políticos ganham, e os penduricalhos, né? Que auxílio e mais auxílio de auxílio. Que sai 3, 4, 5 vezes maior que o próprio salário. Pois é. E o que acontece? Mais. Nesse negócio, político hoje é a melhor profissão que existe. Você não precisa de faculdade, você precisa ser um bom vendedor. Você tem que vender para a população que você só que é a nem mudança. Precisa ter conhecimento. Não precisa ter conhecimento. É só você vender alguma ideia que um grupo compre e se eleja. Nós tivemos uma presidente que queria estocar vento, né? Então você vê que... Não é nem tão difícil vender. E aí as pessoas falam assim, eu não sei vender. Dilma, melhor vendedora. Falei o nome dela, não era pra ter falado. Se vendeu, eleito, vende. Melhor vendedor de 2014. E aí o que acontece? O cara começa a fazer política por dinheiro. Ele entra lá no parlamento, ele não quer saber se ele está prejudicando a família no Nordeste, na hora de votar alguma coisa, no Amazonas, no Sul, no Centro-Oeste. Ele não quer saber, ele quer saber da parte dele. E mas o que nós estamos vendo agora com essa roubalheira toda que está acontecendo agora durante a pandemia, né? Os caras têm condição, coragem de roubar equipamentos de saúde, respirador. Cara. E quando chegar, quebrado ainda. Não, beleza. Superfaturar os produtos, que chegar não funciona. E aí a culpa é toda de morrer as pessoas. É tudo só um responsabilizado. Entendeu? É complicado. E nessa questão dessa ideia limitante, das crenças limitantes, nós acabamos crendo que essa política ela não é possível de homens honestos estarem nela. O que eu acho que isso aí é um erro. Porque se eles vão estar lá... Por isso que eu falo que a política deveria ser, essa reforma parlamentar, o primeiro atributo que é falar assim, eu acho impossível. É tipo assim, é uma utopia praticamente dizer, mas eu queria que votasse, aprovasse, ou sei lá o que acontecesse, falasse, ó, o salário de um político hoje é R$1.000, um salário mínimo. R$1.000. O salário de um trabalhador, de um pai de família que sustenta. Sabe por quê? 2, 3 filhos. Aí as pessoas que iriam atrás de política, se envolver com política, seriam realmente pessoas que não precisam de dinheiro.
e sim algum propósito, seja ele social, educacional, na vida. Exatamente. Economizando, essa é a primeira forma de economizar dinheiro no país. Só nisso aí já é bilhão economizado brincando. Na primeira tacada. E você diminui esse quadro político e dá mais liberdade para os estados. Então o governador vai ter um pouquinho mais de autonomia no seu estado, só que cada um tendo suas devidas proporções de Reduzida também. reduzidas. Porque hoje está na questão de um deputado, não sei o que, a cada tantos habitantes no estado. Aí então o estado tem um, outro tem mais. E na verdade, como que você faz para tipo assim, ter um deputado no Amazonas? 2, 3. Aí os caras têm que andar o Amazonas todo de barco. E São Paulo, que tem uma população gigantesca, os caras fazem tipo, um helicóptero anda o estado inteiro em uma semana. Então fica uma coisa assim muito desigual. E aí mas sempre... só que isso... E outra coisa, falando nessa questão dessa reforma, uma coisa que seria muito interessante, até o nosso professor Lavo Carvalho falou, né? Não é entregar esse poder ao político, mas sim entregar boa parte desse poder para a população. Mas quem que é os beneficiários ou prejudicados de todas as ações? É a Mas população. é o que eu te falo que vai nas nossas crenças limitantes. Por que a escola, até mesmo a igreja, te dá uma anestesia geral? Para você não ser o rebelde. Os bordões. Venha pensar fora da caixinha, mas que caixinha? Quem que fez essa? Se você pensa fora da caixinha, você já tá... Não, você tá maluco. Tá desviado. Tudo isso. Então o que acontece? Quando eles alienam toda a população, é para quê? Para fazer aquele ditado valer. O poste mijar no cachorro. Por quê? O poder é da população. O poder é do povo. A maioria é o povo. Só que o povo fica querendo brigar que não, fulano de tal, deputado tal que é bom, vereador tal, prefeito tal, governador tal, pastor tal, padre tal, tudo tal. Não. Só que com isso eles, isso aí eu acho que acaba sendo um comodismo, além da crença limitante, um comodismo. Porque eles foram criados para achar que sempre vai ter alguém superior. O presidente é uma pessoa muito mais evoluída que você, o governador. Na verdade, não, ele só teve um propósito e foi atrás. Mas tem que ter rico, tem que ter dinheiro. Aí você vê que já começa as limitações. Não, só dá certo na política quem é bandido. Dá certo na política quem tem dinheiro para pagar campanha, para comprar voto. A população vem envenenada desde cedo. Não mexe com política é coisa ruim. Mas como que você vai mudar o país com a coisa ruim se você não se envolver? Então tem muito ponto que isso vem de dentro de casa, vem de dentro da escola. Nossa se torna a igreja, realidade, porque nós acreditamos nisso. A igreja por muito tempo não aceitava político. Não, político não. A briga maior de toda a história sempre foi igreja e Estado. Aí o que aconteceu? Onde dividiu? Quem mandava em tudo era a igreja. E também não deu muito certo. Não dava muito certo. Aí o que a igreja fez? Não, vamos dividir. Estado não se mete nas coisas da igreja, a igreja não se mete nas coisas do Estado. Mas só que hoje com o nosso STF as coisas estão ficando um pouco meio complicadas, né? Porque o Estado está querendo determinar o que o pastor vai pregar, ou o padre, enfim, vai falar. Ele já está querendo, antes de ser falado, meu Deus do céu, que coisa de louco. Antes de ser falado, já está criando, sim. Você nem pensou em falar às vezes, você já tem uma lei para você não falar. Uma recomendação, Então, assim, e aquele negócio, quando as pessoas tentam te coibir demais de falar de algum assunto... Por quê? O que eles estão com medo? E é isso que as pessoas deveriam falar, mas por quê? Eu na escola eu era conhecido com o que mais perguntavam. Perguntão. As pessoas tinham vergonha e às vezes eu já fui até zoado na escola, não sabe. E eu não entendia por que estavam zoando. Porque às vezes tinha muita gente que não estava nem prestando atenção na aula, que não sabia aquilo, passava a entender melhor depois por conta da pergunta. Fomenta mais. Esses dias eu comentando até com a minha namorada, eu fiz uma... meninas, ele tá namorando lá, pequeno. Que isso. Um comparativo que é o seguinte... Aí ele vai chamar nós pro casamento. O professor tem que ser... As pessoas têm que ver o professor na escola como se ele fosse... o lenhador levando a lenha. E o aluno ele tem que ser
o isqueiro, fósforo. Fogo, né? Por quê? Você vai acender, o professor vai te dar lenha lá, carvão, para você, conhecimento, ensinando. Quando você pergunta por quê, você fomenta... Aumenta a chama, né? Aumenta uma chama. Você é uma chama, um fósforo. Aí você pega, tem um outro amigo que fala assim, mas e por que tal coisa? E tal coisa? O fogo E só por tende quê? a crescer. E com isso, você acaba aumentando o estudo, o conhecimento. Só que hoje em dia, até dentro de sala de aula, é uma ditadura. Eu tinha professor na escola que é o seguinte, não quero que ninguém converse na sala de aula. Quando você não quer que as pessoas conversem, é claramente que você quer alienar um povo, uma educação. Só eu falo, vocês escutam e vocês sabem o que eu estou falando. Eu nas provas era o seguinte, eu gostava demais de matemática, ia bem nas matérias, só que eu demorava muito nas provas. Eu sabia resolver toda a equação que me passava, só que eu ficava assim, e se eu fizer de outro jeito? E se eu mudar? Vai ser complicado. Não, porque eu falava assim, por que eu tenho que fazer Quebrar só do os jeito paradigmas, dele? né? Exato. Por que só faz do jeito dele? Só funciona de um jeito. O resultado é qual? Mas esse teu questionamento tem uma resposta hoje. Cadê os nossos grandes pensadores, os grandes químicos, físicos? Não existe mais. Porque Acho que hoje, alienados. eu acho que hoje o cara mais espetacular que existe nesse mundo, assim, que a gente vê, que é uma coisa até, eu não sei, a gente não viveu na época de Einstein, de outros matemáticos, é o Elon Musk, fundador da Tesla. Ele é um cara, tipo assim, doente por tecnologia, estudo, evolução, foguete, o cara quer mandar o povo pra Marte. E é aquele negócio, os caras não tem mais o que gastar dinheiro, o cara fala assim, eu vou ser o primeiro a pegar o foguete pra Marte. Só que me diz, você acha que no ensino do Elon Musk, alguém pegou e falou assim, seja só um engenheiro? O cara é engenheiro. Se ele ficasse somente nas leis. Não, engenheiro que dá certo, não sei o quê. Tradicional. Aí as crianças de hoje em dia falam assim, mas eu nunca vou ser um Elon Musk. Por que não? Acabou de se limitar. Acabou de criar uma crença limitante. Exatamente. Seu pai vai pegar assim, não, esse cara é gênio. Tá falando pro filho, não, você é burro demais. O português é esse, não pode. Você tem que fomentar a pessoa falar assim, tem uma referência. Qual que é seu sonho? Ser piloto de Fórmula 1. Vai buscar a Fórmula 1. Não tenho condições de... Comece no rolimã. No rolimã, ué. Não brincava no rolimã? Destaca no rolimã, vai pra... Era só ruim quando quebrava o eixo de madeira. Arrancava um tampão, caia no asfalto. Mas era legal. Acho que hoje as pessoas, se tivesse um público mais jovem, de uns 15 anos pra baixo, quase não conhecem mais isso. E não é longe. E não é longe, cara. Porque, tipo assim, eu lembro que com 15, 16 anos de idade, há 10 anos atrás, uma década, eu tava brincando de rolimã. De rolimã na rua, jogando bola. E eu não lembro a última vez que eu peguei e falei assim, tô vendo um pessoal na rua, assim, igual via antigamente. É tão engraçado que na época que eu era criança, os adultos estavam atrás de moto, carro, casa, e hoje os adultos querem comprar bicicleta, pra andar de bicicleta. Todo mundo tem que fazer exercício hoje. Aí todo mundo vai pro pedal. E sabe o que eu mais vejo? As pessoas que pedalavam quando criança não pedalam hoje. Não pedalam. Sabe quem pedala hoje? Às vezes o cara que foi desde pequeno criado dentro de casa, de apartamento, conseguiu um certo patamar na vida, a família tinha boas condições, aí ele fala assim, preciso fazer um exercício, o que eu vou fazer? Vou fazer algo novo, nunca pedalou na vida, aí vai pedalar, entendeu? E as crianças... Eu pedalei muito, hein? Eu quando 15 criança... anos atrás. Só andava de bicicleta. 15, 16 anos atrás, nessa época eu já era cobrador de bicicleta. Não cobrador de bicicleta, eu cobrava eu andava com a bicicleta para fazer cobrança. Era nada mais que um office boy, só que de bicicleta. E era assim antigamente. Mas hoje em dia, rapaz, e você tinha o quê? 13 anos, 12 anos? 14, 15 anos. Se uma criança menor de 15 anos trabalhar, meu Deus do céu. Não, mas eu comecei a trabalhar com, 7, 8 anos ali, eu já lavava uma louça. Até 9, 10 anos eu já lavava um banheiro, que eu falava. Minha mãe tira sarro até hoje. E olha, uma mulher tem que ser muito caprichosa pra ganhar do nível de... Pra empatar com o que eu... Eu tinha o quê? 9, 10 anos. E aí o povo fala que machismo, esses negócios aí, que a gente tem que ser... Como fala? Mudar esse pensamento machista agora. Mas eu fui criado só pela mãe.
E com o irmão. Eu sempre tive que lavar banheiro, lavar louça. Só que hoje, quando você vai usar um banheiro ou você vai entrar dentro de uma casa que acabou de ser limpa, você tem os devidos cuidados de não sujar aquilo, né? Você sabe como que é limpar. Olha, eu com 11 para 12 anos, meu pai comprou um sítio no Paraná, no interior do Paraná, na região de Pitanga. E eu fui trabalhar na roça. Eu era gordinho e tal. Com 6 meses, eu perdi mais ou menos, eu acho, uns 8, 10 quilos. Mas eu fui plantar pasto na matraquinha, fui roçar, depois... Fala matraquinha, o povo não deve nem saber o que é. Povo novo. Não vai saber. Graças a Deus que acho que o seu público é um povo mais... mais velho, acho que vai estar sabendo, né? E depois fazer cerca, né? E, rapaz, isso aí eu fiquei 1 ano fora da escola. Graças ao quê? Porque meu pai chegou em mim e falou, o que você quer? Eu hoje sou grato por isso. Eu falei, não, quero ficar trabalhando na roça. E ele me deu, apesar de ir contra o conselho tutelar, eu peguei, digamos, malandragem quase que eu fiz, né? Eu peguei a transferência de Pitanga, da cidade, e transferi para Barra Bonita, que era o patrimônio, que tinha uma escola, né? Pitanga achava que eu estava estudando na Barra Bonita. Barra Bonita já que você estava Pitanga. E Barra Bonita nem sabia que eu existia. Nem sabia quem que era. Nem sabia quem que era. Tava nem matriculado. Nem matriculado. Eu fiquei 1 ano nessa forma. E eu vou dizer, vou chutar aí, acho que o melhor ano da minha vida. Trabalhando bastante, acordava cedo, nós tínhamos uma criação de cabrito, carneiro, tinha cavalo, tinha vaca, né? Mas era mais voltado para cabrito, né? Rapaz, eu ia catar esterco de cabrito, montoar, Rapaz, todo tipo de serviço de roça eu fiz. Você vai chamar hoje um adolescente para ir para um sítio para fazer isso aí, um moleque não sabe nem o que é. Não sabe. Cuidado da roça. Hoje o menino de 12 anos aí, ele sabe bem jogar um videogame, né? Tal, mas... Free Fire. Free Fire, todo mundo tá no Free Fire. Então, isso fez mal? Não fez. Você também teve suas experiências, já jovem, né? Isso aí não te deu uma base hoje, você tem uma resiliência maior, enfim, você consegue fazer coisas que, graças ao que você fez no passado, a tua base de formação, você é quem é hoje. Eu não gostava não, confesso que eu não gostava. Mas não te fez bem? Hoje, com certeza, tipo assim, quando você é criança, pela responsabilidade, eu pegava e falava assim, por que eu tenho que lavar a louça? E lavar as varandas. Só que eu entendi que era o seguinte, se eu não fizesse, minha casa ia ficar uma zona, porque minha mãe trabalhava, além de cuidar de 2 filhos, ela tinha que chegar em casa, ela trabalhava fora, e tinha que chegar em casa para fazer janta, fazer almoço. Então eu pensava assim, bom, deixar tudo para ela também é sacanagem, né, cara? Só que hoje em dia eu vejo as crianças não se preocupam com isso não. E tem as mães, e as mães, perdão da palavra, tem muitas mães que são trouxas e falam assim, vai meu filho, coitadinho, tem que fazer outra coisa mesmo, deixa que a mãe lava, deixa que... E assim, quem sou eu para ensinar alguém como cuidar dos filhos, educar dos filhos, mas se você não tem um pouco de ensino, você acaba criando uma pessoa que vai chegar e sofrer na sociedade. Não vai saber o valor das coisas. Porque você vai mandar uma pessoa dessa para fora, uma família que tem um pouco mais de condição, estudar fora. Para ele aprender da noite pro dia, lavar um banheiro, limpar uma casa, fazer uma comida. Ele vai sofrer. Vai. Sendo que isso aí ele já podia tirar as letras. Podia estar fazendo muito tempo. Entendeu? Bom, né? Eu tenho um exemplo também muito próximo que só aprendeu depois que os pais, tipo assim, abandonaram e falaram assim, minha namorada mesmo faz faculdade, sempre teve uma vida muito boa, só aprendeu quando falou assim, agora tá na hora de você se virar sozinho. O quê? Sozinho. Aí pegou e falou assim, nossa, olha só, a gente sempre teve isso tudo pronto. Não, o bom é que sempre souberam, desde pequeno foram educados, não precisavam fazer, aprenderam a fazer, mas não era necessário fazer, porque sempre teve quem fazia. Mas depois de um tempo você começa a dar valor, você enxerga. E vê o trabalho que é. O trabalho. Muitas vezes não dá valor numa sala limpa, numa cozinha limpa, aí depois você faz. E é gratificante. Você sente até mais à vontade. Você pode morar na casa mais humilde que tiver. Você limpar a sua casinha, você fala assim, caramba, tá limpinho o trem. Nós morávamos numa casinha de contrapiso,
que minha mãe é maníaca com limpeza. Eu tinha que limpar e nós íamos lavar o chão, esfarelava o contrapiso. Mais arenoso, mas de tanto que esfregava. Eu tava criando buraco no contrapiso. Isso é. Então, assim, essas coisas assim, a gente sempre teve uma limitação. Mas eu nunca fui travado e impedido, porque no dia que eu falei pra minha mãe, eu vou embora estudar e morar com meu pai, eu achei que pra ela ia ser meio difícil, por me criar a vida inteira sozinho. Ela pegou e falou assim, é seu sonho? Eu falei, é meu sonho. Ela falou assim, então vai. E eu nem sequer achava que tava de boa. Mas pra ela foi difícil. Foi difícil, mas... Eu imagino. Quer debater melhor comigo sobre esse assunto? Me segue lá no Instagram, @politicamenteconservador. Na faculdade, no período de faculdade, eu comecei a ver o quanto a gente era limitado. Aí tem aquela questão, né? Uma criança saindo com 16, 17 anos do interior e indo para a cidade grande. Hoje em dia, com acesso à internet, isso é menor. Mas quando eu cheguei eu era o aluno bom da escola, não da escola toda, não era o melhor aluno da escola, mas eu sempre fui um aluno bom. E eu sabia da minha capacidade, mas quando eu cheguei na faculdade, os meus colegas de classe, eu era muito abaixo. O meu nível era muito abaixo deles. Os que faziam cursinho estavam muito na minha frente, os que estudaram em escolas particulares na cidade grande estavam muito na minha frente. Questão técnica. De tudo. Conhecimento, tudo. Porque parece que na cidade pequena o foco é muito história, sociologia, geografia. E nos cursinhos, pelo menos na cidade grande, eles focam no cursinho para ensinar matemática, português. Focado na química, física, que é o que você vai usar. Se você não for correr pro lado do historiador, você vai ver geografia e história, é bom para você se informar. Mas não é uma coisa necessária que vai te impedir de... Por exemplo, uma criança hoje, ela aprende sobre história, ela é ensinada na escola. Hoje, se você pesquisar a mesma coisa sobre história, você tem outra que tem dinheiro. Outra de discernição. Ainda mais se nós sair da didática do Paulo Freire. Sim, justamente, porque você consegue compreender melhor as coisas. Eu considero que não é uma coisa essencial. Bhaskara, você nunca vai usar Bhaskara na sua vida. A gente até usa na faculdade de engenharia, mas para alguns casos específicos. Tipo assim, raramente. E os professores quase matavam. Matemática no ensino médio, o meu era só equação de segundo grau e Bhaskara. Aí depois um pouquinho de matrizes. Cara, é assim. Você deveria aprender mais sobre a matemática na escola, acho que tem muito potencial. Matemática e português. Devia ser tipo assim, 30% cada um. E o resto? Aí o resto é um pouquinho... Então, a questão da história seria interessante se ela fosse uma história livre, né? Uma história imparcial, né? Mas... Só que não é o que nós vimos. Não. Mas em 30 anos de governo, depois do governo militar, a gente vê que tanto as faculdades se aprofundaram no marxismo cultural, né? Transferiram toda essa alienação para as escolas municipais e estaduais, né? Ali de ensino infantil e médio, né? Mas o objetivo de tudo isso, com essa maximização desse conhecimento, assim, é justamente para represar o conhecimento dos alunos para ficar somente naquela visão histórica, naquela forma de contar a história, né? Eu sempre tive uma dúvida tremenda, que é a seguinte: o professor geralmente falava que te ensinava e te fazia questão de pôr para baixo que quem sabia de tudo ali era ele. Só que nas greves o professor sempre queria ajuda porque a profissão dele não era valorizada. Aí eu ficava pensando assim, bom, se você sabe tudo e está pedindo minha ajuda, a desigualdade no ensino a gente sabe, deveria ser uma profissão muito bem mais remunerada. Só que eles não fazem por onde, a ponto de as minhas experiências provarem isso. Quando eu cheguei na faculdade, eu tive ainda matéria de filosofia e sociologia. No semestre seguinte, a faculdade pegou e falou assim, não vai tirar. Não vai ter mais na grade. Não é obrigatório, chega disso. E tiraram. Aí eu te pergunto, qual a importância da filosofia e sociologia na engenharia? Na questão técnica, nenhuma, né? Porque você só vai atrasar e é para segurar o aluno ali aquele período. Não, e o problema é que se fosse
questão desse ensino isento, enfim, de uma forma séria, sem tomar partido para a direita, para a esquerda, ou enfim, né? Falasse a verdade. Vamos fazer uma filosofia verdadeira, uma sociologia. Mas não é, você vê que ela é muito tendenciosa, né? Porque além de atrasar, te retarda mentalmente, né? Não só o atraso de tempo, como o atraso mental, né? Porque depois, se você tivesse interesse, não, eu quero conhecer melhor a história, a filosofia, a sociologia no âmbito geral. Eu já tenho um ponto crítico, um conhecimento familiar, um relacionamento com a sociedade, então eu vou conseguir julgar melhor, sem ser despejado goela abaixo, né? Forçado a goela abaixo. Você ia selecionar o que realmente te interessasse, né? Aí seria... Mas nem sempre eles querem falar a verdade, porque, por exemplo, eles querem falar as verdades dos professores. Eu tive um professor que eu, graças a Deus, nem lembro o nome dele. Ele me deu aula por uma semana de sociologia e a escola inteira detestou ele. Ele chegou na sala de aula de calça, jeans, maior do que cabia nele, pisando nas barras, de chinelo e uma camisa de botão, metade aberta. A primeira coisa que ele falou na aula era: na minha aula ninguém fala nada, ninguém conversa, não admito que fale de Deus, eu não acredito em Deus, não quero conversar sobre isso, e é o seguinte, eu vou ensinar para vocês o que é governo de verdade, não sei o que, e começou a entrar no lado marxista, falando de Karl Marx. Aí ele pegou e falou ainda que no tempo ocioso dele, ele ficava viajando e fumando o negócio dele. Fumando um baseadinho. E eu peguei, na época, eu muito inocente, eu peguei e falei assim, o que esse cara tá falando? Eu não falei nada, mas aí a escola inteira começou a se revoltar. Falou assim, ó, o professor não quer falar de Deus. E aí foi engraçado, cara. E ele era professor de? Sociologia. E foi engraçado, porque eu falei assim, na minha sala, na minha época, eu era, acho que, o único, ou um dos únicos evangélicos. Então, eu tinha uma visão de que, às vezes, católicos não defendiam tanto a Deus. E a maioria da alegação do povo falou assim, ele pegou e falou para não falar de Deus. Diferente dos católicos. E uma escola pública, estadual, não tinha nenhum negócio voltado à religião, nem nada. Diferentemente, eu, como evangélico, ainda fiquei meio assim. Eu sempre fui assim. Colocar esse louco aí e vamos ver o que vai dar. Só que na primeira pergunta dele, eu falei assim, por que você não acredita em Deus? Ele falou, não acredito em Deus, porque isso é uma coisa... E eles sempre vendem que Deus é uma coisa para alienar a população, mas o que eles fazem não é alienação. Eles falam que você é livre, mas você é livre pensando do jeito que ele quer. Você não é livre. Se você pensar diferente, você tá errado ainda, você é louco. E aí ele durou uma semana, foi mandado embora, não sei se ele era contratado, concursado, eu sei que ele não durou. E tipo, o povo ficou... Graças a Deus que não durou, porque cara igual esse, com certeza ele caiu em algum lugar e ali ele se estabeleceu, e essa ideia com certeza ele continuou vendendo por muito tempo. Coitado de quem teve aula com ele. Caiu. Mas eu acho que é o que eu falo, que o diploma não faz nada. O cara era formado, mas a didática dele era horrorosa. Ele se perdia no próprio conteúdo que ele dizia saber. Então é muito assim, por isso que eu acho que... maconha na cabeça também. Por isso que eu acho que escola não é lugar de você aprender. Escola é lugar de você ensinar. Se você ensina... Cara, você tem 30 alunos na sala, se você ensina o outro, é 30 coisas que você pode aprender com 30 pessoas diferentes. Uma pessoa, certeza que cada pessoa tem algo para te ensinar. Se você ensina pro professor... Tinha muitos professores bons para mim. Na minha época, que eles falavam o seguinte: eu aprendo mais ensinando vocês do que vocês comigo. Exatamente, porque a partir da hora que você tem que sentar e pensar numa didática, uma forma de passar esse conhecimento, o teu conhecimento vai dobrando, triplicando ali de uma forma... E ninguém pensa igual ao outro, então cada pergunta é uma coisa. Uma coisa que poderia ser instaurada, vamos dar uma sugestão aí para o Ministério da Educação, futuro ministro da Educação aí, escuta nós aí, os próximos assuntos que os alunos forem assim, debater com o professor, poderia ser debatido o âmbito completo e após isso destinar 2 alunos por aula, enfim, a falar os seus pontos de vista para a sala, que eles têm como fosse um trabalho, né? Só que você pega na minha época, né? Vamos fazer um trabalho em grupo.
fazia um trabalho de merda, você escrevia tudo lá mais ou menos o que copiava do livro e beleza, se você trouxesse qualquer questionamento fora daquilo, um conhecimento ou um autor de fora, enfim, de fora daquela didática ali apresentada, você não teria um reconhecimento, não teria uma nota em cima daquilo. Então você ficava sempre limitado a isso mesmo, a esse mundinho, né? Eu aprendi isso na faculdade, que existe sim uma boa diferença entre escola pública e particular. Sim. O que eu acho até errado, né? Porque muitas das vezes, cara, você vê como que é a questão do propósito. Uma escola particular, ela tem o princípio dela. Exato. Quem quer estudar ali vai pagar para estar ali. E muitas das vezes, professores meus da escola pública davam aula na escola particular, mas eram aulas diferentes. O mesmo professor dava aula em duas instituições, na particular e na pública. Só que na particular ele tinha que falar, ó, você não pode falar dessas coisas aqui. Não é esse lado, às vezes, mais revolucionário, mas é um lado mais técnico, mais conhecimento mesmo. Usando assim as terminologias, vamos dizer esquerda e direita, para representar só, mas não especificamente. E aí o que acontecia? Esses professores ensinavam um assunto em sala de aula, e até mesmo com seu aprendizado em casa, você tem que escutar o professor, você tem que ir na aula para escutar, você está lá para aprender, seus pais falam. Aí você fica calado, o professor falava tal coisa, você ficava com aquela pergunta, e aí? Será que é isso? Aí vai fazer uma dissertação. Será que aquela didática que ele está passando, todos estão aprendendo? Com certeza não. Aí você fazia uma coisa, tá em que capítulo? Tá o capítulo, aí você ia lá e copiava do livro. Você não lia. Quando eu fui para a faculdade, eu notei que o aluno da escola particular, lá na cidade grande, ele não é ensinado conteúdo. Eles ensinam você a estudar. Como assim ensinar a estudar? Busca. Eu quero saber o que foi tal período. E a partir daí o cara saiu. Aí o cara assim, que período? Aí ele vai... E não tinha uma maneira certa ou errada de fazer. Fazer da sua maneira. Só que um professor, para fazer essa avaliação, imagina o nível que ele tem que estar. Mas então, mas aí por quê? O MEC pega e fala para você que não, só tá certo. O que eu acho errado da escola é o seguinte: você pegar e falar assim, não, só tá certo se você responder de acordo com isso aqui. E não é. Se você tá pedindo para o aluno fazer uma avaliação do que foi o período, o aluno tá avaliando do ponto de vista dele. Ele pega o fato histórico, faz a avaliação e análise dele. Por que nós não somos ensinados a estudar hoje? Porque o aluno pega e fala assim, se ele fizer uma coisa dessa, o professor vai lá e dá uma nota 5 para ele, 4. E se ele copia do livro, ele ganha um 7, um 8, um 9. Entendeu? Então ele não tá pensando, ele só tá imitando. Só tá imitando, copiando. E é alienação. Por quê? E daí nós pega Paulo Freire e daí pega que tem que ainda, além de tudo essas limitações, é que você tem que começar a brincar no assunto. Você tem que usar uma forma didática, uma brincadeira, né? Então, meu amigo, nós estamos chegando já, ultrapassando do tempo, né? Mas nós temos um assunto também sobre a questão das crenças limitantes na religião, que é um assunto muito importante. E acho que nós podemos fazer para um próximo podcast, né? Deixar aí um... Então, e esse podcast aqui está sendo gravado em Políder, Mato Grosso. Estamos fazendo aí uma turnê do conservadorismo, né? Vamos ter uma gravação também em Sinop, Mato Grosso. Aqui um dia em Prudentópolis, no Paraná. Mas diferente, não onde nós estiver, sempre vamos estar defendendo o conservadorismo, as visões que... E diferente do que as pessoas pensam, não tem nada de radical. Exato. Na verdade, nós somos muito legal. A única coisa... Gente boa, né? É só a preservação dos bons costumes. Preservação dos bons costumes. E as mudanças... E os bons costumes, cada casa determina seu. Exatamente. Se sua casa é uma baderna e você acha que isso é um bom costume, azar é seu, né? Só que não vem encher o saco de quem não faz assim. De quem quer manter o negócio dentro da ordem. Tem um ditado que diz assim, que pessoas que querem cuidar da sua vida é porque não dão conta de cuidar da vida própria. Exato. Só se preocupa com a vida dos outros quem não consegue cuidar da própria vida. Isso é verdade. Então, você não vê quem tá... Você já viu, vamos usar de novo o exemplo que eu gosto demais dele, do Elon Musk, sugerindo como educar alguma casa, alguma família, alguma coisa?
Ele tá pouco se lixando. Ele não tá nem aí, ele tá cuidando da vida dele, ele quer fazer as coisas dele. Quem faz os propósitos que você tem na vida, não tem nem tempo de cuidar da vida dos outros. Mas daí beleza, daí nós vemos Karl Marx, né? O filho de uma égua não cuidava nem da casa dele. Tudo que tem ganhou do pai, teve filho, abandonou todos, morreu miserável, não ganhou um centavo. Sabe como que eu aprendi Karl Marx? Uma curiosidade pra finalizar. Minha mãe fazia faculdade de administração, eu tava na oitava série. E, nossa, Karl Marx é o pai da administração, né? Meu Deus do céu. Meu Deus, que administração! E ela fazia os trabalhos dela durante a noite, fazia todos os trabalhos, livros, estudando até tarde, copiava, só que tinha que ser impresso. E ela tinha que trabalhar nos dias cedo. Ela falava assim, redija pra mim. E você? E eu ia fazer no computador. Só que eu comecei, lógico, você tá digitando, você tá lendo e digitando ali, você vai aprendendo. E desde aquela época, tipo assim, eu vi meus professores falando, mas por que o povo fala bem desse cara? Não tem fundamento. E eu ficava revoltado. Aí eu pegava a apostila e falava assim, cara... E eu peguei uma birra desse cara. No primeiro dia de aula, na faculdade, quando tinha filosofia e sociologia, a professora foi defender Karl Marx. Eu falei, mas por que vocês não falam que ele morreu miserável, abandonou os filhos e não deixou um centavo pra ninguém? E a gente, não, mas não sei o que. Eu falei, mas é a vida dele, por que vocês não contam? E é o pai da administração. E ele tentava correr, não sei o que. Aí todo mundo pegou, eu acho que foi uma coisa boa, mais ruim para o professor, todo mundo pegou e falou assim, esse cara era assim, e adolescente em faculdade, bicho? Não tem, não é mais escola. Os caras fazem o que quer da vida. Pegou e falou assim, não, nessa aula não presta atenção não serve pra nada. E aí a professora ficou meio assim, numa saia justa, não sabia o que fazer, então é... Mas com certeza esse dia a professora saiu aqui. Mas por quê? Melhor. Eu nunca tive vergonha de perguntar. Nem de falar, né? É lógico. Eu nunca quis impor minha opinião. Né? Impor é diferente. Se posicionar, não. Você expor o que você pensa é diferente. Exatamente. Entendeu? E a questão da religião, nós vamos falar uma hora aí vamos. Da anestesia cerebral da igreja. Rapaz, isso aí vai dar um podcast bom. Meu Deus. Olha, queremos agradecer a todos aí que participaram junto com nós até o momento. Ficamos imensamente felizes pela sua companhia. Esperando em novos podcasts aqui. Jonathan sempre Fernandes. Com certeza vão estar fazendo novos episódios juntos. Também, se tiver alguma sugestão, alguma ideia, algum assunto, conversa com nós lá no Instagram. Vamos ficar muito contentes. Desde que seja uma sugestão construtiva, né? Porque tem umas sugestões que não merecem nem o respeito, mas espero todos vocês lá. E suas considerações finais, meu amigo? Estamos sempre aí à disposição. A nossa ideia não é nem fazer a população, a quem estiver ouvindo, acreditar nas mesmas coisas que a gente acredita. E sim se questionar nas coisas que ela acredita. Né? As limitações que foram impostas. Quando eu fui exposto a isso, eu comecei a me fazer assim, cara, mas será que eu tenho tanta dúvida assim? Você vai se perguntando tanto por quê, você vai ver assim, poxa vida, desde muito cedo a gente é limitado a acreditar e se condicionar num certo posicionamento. Então a gente sempre fica aqui à disposição para ajudar as pessoas a serem quem elas devem achar que ser. E qual que é o seu Instagram, Facebook? Meu nome é um pouquinho diferente, né? Não é Jonathan normal, é Jonathan com DY, meu pai fez essa proeza aí. Então é DYONATA, Jonathan e o F. Jonathan. Não tem dificuldade para encontrar um nome desse. Aí a gente vai estar fazendo alguma marcação lá, vai ficar fácil também do pessoal, a partir da página Politicamente Conservador, chegar na sua página. E um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.